Bom dia, bom dia, bom dia! Novamente, hein? Bom dia, que a gente não desiste fácil, hein, gente? Estou novamente entrando aqui para a gente tentar fazer a nossa live de hoje da comunicação do bem. Já estamos aqui, ó, Matheus, obrigada, hein? O pessoal está interessadíssimo, o pessoal está interessadíssimo no assunto que é a qualidade do sono, né, gente? Quem quer perder um assunto como esse, ainda mais com uma pessoa qualificada como a doutora Viviana Coronel? E eu espero conseguir dessa vez, hein? Vamos torcer para que tenha dado certo aí o que a gente fez aqui, mexendo nas configurações lá do Face da doutora Viviana Coronel, para ela conseguir entrar aqui com a gente. Deixa eu só esperar ela entrar na live e aí eu tento puxar ela aqui. Matheus, Felipe já está com a gente, Nivaldo também está acessando, assistindo com a gente, que bacana! Saudade aí do pessoal em Tangará da Serra. Já estamos aqui aguardando então a doutora Viviana Coronel acessar. Vamos aguardar, vamos ver se dessa vez dá certo, se não, é claro, a gente tenta novamente, quantas vezes forem necessárias aí para a gente conseguir trazer esse assunto super bacana na manhã desta sexta-feira. Enquanto isso, a gente vai bater um papo aqui com o pessoal, é gostoso demais poder interagir com você que está aí com a gente do outro lado, né? Numa manhã fria de sexta-feira, aqui tá chovendo bastante, né? Eu acredito que a Íntegra da Serra também, né? O clima mudou bastante, também esteja mais úmido, o que é muito bom para a saúde, né? Porque muita secura como estava, queimadas aí na região, no estado de Mato Grosso, não é fácil para ninguém, principalmente para a saúde, né? Só estou aqui, viu, Viviana? Aguardando então você acessar a live para que eu consiga te convidar por aqui novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso aí o pessoal está acessando. Olha só, vocês gostaram aqui do meu cenário? A comunicação do bem para uma vida mais autoconsciente, né, gente? Orivaldo, bom dia. Bom dia, Ana Paula, tudo bem aí? Tem frio aí? Aqui está bem friozinho. Abraços aí a todos e ao tio Hélio, saudades, saudades de todos aí em Tangará da Serra também. Tá bem frio, viu, Nivaldo? Já tem alguns dias aqui que tá friozinho. Ah lá, ó. Agora sim, Viviana, agora sim. Agora você vai entrar aqui com a gente. Exato momento, já estou puxando a doutora Viviana Coronel para participar dessa super live nesta sexta-feira. Então chame aí os seus amigos. Grita aí, pessoal. Ana Paula conseguiu! Bom dia, doutora Viviana Coronel. Tudo bom? Olha só, eu tava fazendo assim, tava cruzando os dedinhos aqui pra gente conseguir entrar nessa live hoje, hein? Que bacana! Viviana, você tá me ouvindo direitinho? Você que eu tô ouvindo bem baixinho por aqui também, hein? Vamos ver se você consegue melhorar o teu áudio aí. O Damião Silva também está assistindo a gente. Pode ser, porque Você tá com o áudio, você não tem fone de ouvido não, né, Viviana? Se você conseguir colocar o teu fone, melhoraria bastante o áudio. Olha, gente, é assim mesmo, tá? Tecnologia é algo que ainda é recente para a gente. Então a gente vai aprendendo fazendo, né, Viviana? A Sandrinha Funchal, o importante é a gente não ter medo, não ter medo. Vamos lá, gente. Temos que encarar as coisas de frente. A Ângela Barco está assistindo a gente, a Sandrinha mandando um bom dia. Tudo bom, Sandrinha? Olha só, a Viviana saiu de lá. Eu puxo você novamente aqui, Viviana. Talvez possa ser a sua internet também, que não está 100% hoje, né? A Viviana está falando da cidade de Lucas do Rio Verde e aí em Mato Grosso, né? Daqui a pouco a gente vai saber com ela se está frio também, como é que está o clima aí, né, Viviana? Mas só acessar a live de novo que eu já puxo você aqui de novo, tá, Viviana? Enquanto isso, ela vai colocando fone de ouvido, vai deixando o áudio melhor para a gente, tá? Poder entender aí o recadinho que ela vai passar para a gente e as sugestões que serão dadas aí na manhã desta sexta-feira. Vou puxar novamente a Viviana aqui.
Oi, Ângela, o Damião Silva também está assistindo. Tá bem frio aí, né, Matheus? Aí, agora sim. Bom Agora dia, sim. Viviana. Bom Agora dia! sim. Tá Agora a gente ótimo pode agora. entender você aí bem, bem, bem mesmo. Viviana, Sim. tá frio aí em Lucas? Como é que tá o Hoje tá clima? frio. Esfriou? Hoje tá Ah, bem que frio. bacana. Aham. Aham. Deu uma diferença bem grande. Ontem tava Damião bem, tá. Pode falar, Viviana. ontem tava bem quente, e assim, deu uma, né, uma virada esse tempo. Despencou a temperatura, né? Porque a gente vinha aqui Sim, acompanhando as notícias aí de Mato Grosso. Ontem, pelo menos que eu vi, chegou a 43 graus, algo assim, aí em Tangará, na sim. região de Tangará da Serra, aí no Nortão também deve ter sido mais ou menos isso, né? E aí, Uhum. de repente, despenca a temperatura. Aí o pessoal tem que redobrar os cuidados com a saúde, né, Viviana? Demais, demais. E para quem tem filha, eu tenho uma filha pequena, então Aham. haja imunidade, né, para aguentar isso. Verdade. O Damião disse que está falando de Petrópolis. Olha, muito Bom frio, né? dia! Petrópolis, no Rio de Janeiro, é isso, Damião? Depois só dá um ok aqui. A Teca Lima também está lá de Santos, chovendo e frio, né, Teca? Diz que aí deu bastante ventania, né? Ressaca por aí, né? Se não me engano, foi o que eu ouvi nos noticiários, tá? Então tá aí, gente. Olha, clima gostoso, mas acho que esse clima é gostoso para um bom bate-papo. Então peguem os seus cafezinhos por aí, né? E vamos ouvir a comunicação do bem na manhã desta sexta, que vai trazer um assunto muito legal, que é sobre, acho que é a reclamação, Viviana, de pelo menos 70% das pessoas que eu converso assim a respeito da questão, não só por conta desse período de pandemia, mas é uma queixa, vamos dizer assim, de Sim. uma grande maioria das pessoas que é com relação ao sono. E a gente sabe, se a gente não tem um sono reparador, um sono que vá recarregar realmente as nossas baterias, no outro dia a gente fica capenga, hein? É difícil aguentar o dia seguinte quando a gente não consegue dormir bem. Então é um assunto bastante pertinente e a Viviana, com toda a sua experiência, eu quero que primeiramente você se apresente aqui para o nosso público, Viviana, dizendo quem você é, o que você faz, né? E de que forma, e é claro que hoje a gente pode estar trazendo essas informações para os nossos amigos aqui que nos acompanham pelo Facebook, nesse momento ao vivo, e que vão acompanhar depois também a nossa gravação aqui. Bom dia, né? Novamente. Bom dia, pessoal. Agradeço muito o convite da Ana Paula para a gente conversar sobre esse assunto que realmente é muito pertinente para essa situação que nós estamos vivendo e também pelo fato de estarmos vivendo assim eu sempre falo que nós temos que resgatar de novo essa onda do sono, porque a gente sempre soube que o sono a gente sabe que o sono é super reparador e tudo mais, porém é muito importante saber o porquê disso tudo, né? E resgatar de novo essa onda do sono. Meu nome é Viviana, de novo, Viviana Coronel, sou dentista, eu trabalho na área de dor, DTM, e na área de odontologia do sono, que é minha paixão, né? Falar sobre isso, trabalhar com isso é minha paixão. E assim, eu gostaria de estar acrescentando hoje e mostrar informações, né, que sejam pertinentes a essa situação e que também assim possam levar para a vida, né? Porque é algo Uhum. que nós precisamos realmente de volta falando que resgatar, né? E a gente vai entender o porquê disso tudo, né? Que tem o Uhum. porquê, enfim, né? Olha, então vamos fazer o seguinte, Viviana, já que o pessoal que está participando aqui com a gente está interessado nesse assunto, se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas Sim, aqui, né, Viviana, a respeito do sono. Às vezes quiser relatar algo que está acontecendo, que não está legal, se quiser aproveitar então esse momento para a gente tirar essas dúvidas, tá aí, olha, o convite para vocês. Inclusive aí, talvez de pessoas conhecidas, de familiares. Então fiquem à vontade, tá, gente, nesse momento para fazer perguntas aí para a doutora Viviana Coronel. Viviane, eu também recebi algumas perguntas ontem, coloquei nos meus stories aí fazendo a pergunta se o pessoal tinha dúvidas a respeito dessa questão do sono, né?
E o pessoal mandou Uhum. perguntas relatando como é que está a qualidade do sono delas, inclusive, tá? Então, assim, um assunto bem bacana. Bom, vamos começar falando um pouco pro pessoal a respeito da importância de se dormir bem, Viviana. Existem fases aí no nosso sono, não é isso? Como é que Sim. são essas fases? Porque às vezes eu ouço pessoas falar, mas olha, gente, eu não consegui, eu não sonho, eu não lembro do meu sonho. Enfim, outros, ai meu Deus, acordou que parece que levou uma surra. Será que eu dormi bem, não dormi bem? Enfim, existem fases do nosso sono, não é isso? Sim, isso mesmo. O sono é um processo que ele leva à reparação tanto física quanto cognitiva e emocional. Uhum. Eu sempre falo que não é à toa que a gente passa um terço das nossas vidas dormindo. Tem que ter um porquê, né? Então, assim, durante o sono, nós passamos por várias fases. Começamos, assim, fisiologicamente falando, né? Tem a fase que é a parte da vigília, que é quando estamos acordados. Aí nós temos o sono não REM e o sono REM. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, e eu vou explicar basicamente assim de uma forma assim bem simples para entender. Então, como que funciona? Começamos com a vigília, né? E aí passamos para a fase não REM. O que significa não REM? São siglas em inglês, né? Que significa No Rapid Eye Movement, ou seja, os olhos eles não estão ainda em movimento muito rápido. E essa fase, ela subdivide-se em três fases, que é a fase N1, N2 e N3. Aí nós partimos para a fase REM, que é o rápido movimento dos olhos, né? Os olhos estão assim com um movimento bem rápido. Isso falando em ondas cerebrais, enfim. E essa fase são ciclos, né? Fases. A gente passa para vigília, não REM, N1, N2, N3, REM, certo? Uhum. E são ciclos que se repetem, isso num sono normal, que a gente considera uma arquitetura normal do sono. São ciclos que, no sono normal, ele se repetiria entre 4 a 6 ciclos por noite, sendo que cada ciclo demoraria em torno de uns 90 minutos. Isso para um sono num adulto, no sono normal de um adulto que não tem nenhum problema, certo? Então, como falei novamente, vigília, não REM, N1, N2, N3, REM. Aí depois a Uhum. gente passa para um N2, N3, REM de novo. Mas para que serve esse REM e não REM? Metade do sono, a gente passa, a primeira metade é responsável pelo sono não REM, que é responsável pela parte física do nosso corpo, na questão dos hormônios, na fase N3 em específico, nós liberamos um hormônio chamado hormônio do crescimento. Uhum. Então, assim, esse hormônio de crescimento na fase N3, ele é essencial. Não sei se a gente lembra, as nossas mães, nossos avós sempre falavam assim, se você não dormir, você não vai crescer. E isso é pura verdade, porque Uhum. é nessa fase liberado esse hormônio do crescimento. E a fase REM, ela é responsável para a parte cognitiva, ela é responsável na questão das alterações do humor e na consolidação da memória. E é na fase REM que nós sonhamos, certo? Então, assim, lembrar dos sonhos é muito importante também. Por quê? Porque nos leva a crer ou nos faz pensar que nós tivemos, não que não faz pensar, mas de fato acontece o sono profundo. E é Uhum. nesse sono profundo que acontece a faxina cerebral, né? Então, assim, a parte, por exemplo, na parte do sono REM, nós liberamos uma proteína que ela como acontece a faxina do cérebro, né? É feita a liberação da proteína tal, que ela é responsável pela gênese do Alzheimer. Então, assim, é muito importante pensar que o quanto que o sono é importante, tá? Tanto para as questões físicas e cognitivas e emocionais também.
Uhum. Olha que bacana, gente. Olha que informação que a doutora Viviana está trazendo na manhã dessa sexta-feira aqui para a gente. Falando justamente da importância do sono. E aí a gente vê como o ser humano, né, o nosso corpo é perfeito, fazendo Sim, todas, criado para fazer todas essas fases, para que a gente dá mesmo, é como se fosse uma espécie de um reset ali, né, Viviana? Para que a isso. gente Uhum. consiga passar por essas fases todas que são importantes do sono, para fazer essa limpeza, né, essa faxina aí dentro do nosso cérebro, né, auxiliando em todo o processo e aí daí por diante também auxiliando no nosso corpo, né? Eu sempre uso um exemplo da importância do sono, Viviana, e como é importante a noite de sono, que ela traz para a gente, inclusive, muitas curas. Se eu hoje Sim, machucar, por exemplo, o meu dedo, fizer um corte aqui, né? Eu vou perceber que depois de uma noite de sono, aquele corte já cicatrizou, sim, mas né? isso tem uma explicação científica, porque assim, Exatamente. uma boa noite de sono, ela ajuda na modulação de dor, certo? Uhum, Tanto é que assim, a gente estuda na polissonografia, por exemplo, assim, a intrusão de ondas, por exemplo, assim, essa questão é parte bem científica, né? Mas só para a gente entender. Por exemplo, a intrusão de ondas alfa, que é do N2, por exemplo, ou N1, dentro do sono profundo. E isso, muitas vezes, ele pode nos levar a crer que o paciente pode ter fibromialgia, por exemplo. Então, assim, o quanto que é importante, assim, a gente ver essa questão o sono é responsável, de fato, pela modulação de dor, né? E uhum. a reparação muscular que acontece naquela fase que eu falei do N3, né? Faz parte já do sono profundo, que é nessa primeira parte do no REM, né? Então, assim, tudo tem um porquê e, de fato, assim, dormir é um santo remédio. Eu sempre falo que é um santo remédio e é de graça. Então, Exatamente. nós temos que aproveitar isso, né? Interessante que tem gente que sente culpa de descansar, né? Eu Não, já vi muitas pessoas que se sentem culpadas, às vezes, daquele dia, ela sentia necessidade de deitar e dormir, né? E isso. não, é sinal que o teu corpo está pedindo realmente isso. Agora, Viviana, você falou aí da questão das dores. Eu tenho aqui, por exemplo, o relato, o Damião diz que dorme bem, né, Damião? Ainda bem, né? Uhum. Dorme super bem, diz que sonha Ótimo. bastante, então ele chega nesses níveis mais Isso. profundos aí do sono, né? Aham. Agora, a Cacilda. Uma Pode coisa que é falar, muito Viviane. importante, isso. Uma coisa que é muito importante saber também, que é quantidade e qualidade de sono, muitas vezes não é a mesma coisa, certo? Uhum. Por exemplo, eu posso ficar 10 horas se eu Oi. ficar sono superficial, e eu não chegar a estágios mais profundos do sono profundo, onde acontece a reparação muscular, a questão toda a questão da liberação de hormônios, enfim, né? Isso não leva a uma qualidade de sono, certo? Então, assim, quantidade e qualidade de sono, a gente pode falar que são inversamente proporcionais. Bom, já a gente vai falar então, pessoal aí de casa, qual é o período ideal de sono para cada pessoa, Uhum. tá, Sim, Viviane? Já, já. Olha só, a Cacilda, ainda falando daquela situação que você falou que repara a dor, né? O sono. sim, Ela diz que dorme e acorda cansada. O que pode ser? Por exemplo, sente o cansaço físico, sim. né? Às vezes, Isso. muitas vezes a gente sente até dor, né? Acorda, pode ser o colchão, tem um monte de coisa aí, né, Viviana? Sim, são várias coisas. É muito Aham. importante, assim, investigar o porquê esse sono, né? Uhum. Existem até, não sei se vocês sabem, que tem um exame de sono chamado polissonografia, que a gente avalia o sono o sono. Existem vários tipos de polissonografias que a gente pode, que o paciente, a pessoa pode fazer, e com isso estar avaliando o sono, porque, por exemplo, pode ser um problema de uma apneia obstrutiva, por exemplo, né? Que é Uhum. uma doença que começa assim, é uma doença que
começa com ronco, né? Que são as paradas respiratórias que acontecem durante o sono. Então, isso fragmenta muito o sono e não leva a estágios mais profundos. Então, isso pode ser a questão da fragmentação do sono é algo que muitas vezes não leva a um sono reparador. E Uhum. o paciente ou a pessoa, ela acorda sempre com a sensação de cansaço, ou a gente fala que uma sonolência excessiva diurna. Então, isso é um sinal de alerta, certo? Uhum. Fora outros sintomas que o paciente, que a pessoa pode estar relatando, como por exemplo, a alteração de humor, entre outros, né? Mudanças, né? E, enfim, mas é muito importante, Cacilda, você investigar esse seu sono, saber o porquê, ou, de repente, ver, assim, se está tendo uma insônia, por exemplo, Uhum. investigar esse sono, né? Tá. A Doroteia está acompanhando aqui a nossa transmissão. Um grande abraço para você. A Irene Gonçalves também. Beijo, dona Irene. A Rosemary Ramos também está assistindo. O Luciano Lima também está acompanhando agora. E o Damião está falando assim: o sono da noite é o mesmo do sono do dia, doutora Viviana? Olha, nem sempre. Nem sempre, porque, assim, durante o sono, né, é muito importante, por exemplo, a gente saber primeiramente, que nós temos um padrão em nosso corpo chamado cronotipo. O que significa esse cronotipo, né? O cronotipo é um padrão que ele é estabelecido já geneticamente no nosso corpo. E ele Uhum. pode definir, por exemplo, se nós somos matutinos, vespertinos ou intermediários. Por exemplo, matutino é aquela pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Tem esse padrão que o hormônio da melatonina, que é o indutor, a gente chama que é o hormônio do sono, ele já começa a ser produzido mais cedo. Tem as pessoas que são vespertinas, que dormem mais tarde, acordam mais tarde, e as intermediárias, que são um padrão médio entre ambos. Sim. Então, assim, a questão durante o dia e durante a noite pode ser que não seja a mesma situação. Por quê? Porque é importante que para que o sono aconteça, por exemplo, é muito importante nós estarmos no total escuro para que o nosso hormônio da melatonina seja produzido e liberado. Ele só Uhum. é liberado e produzido no ambiente escuro. Uhum. Certo? E assim, é muito importante isso, né? E é claro que também você conhecer seu corpo, entender qual é o momento que você se sente mais disposto ou mais cansado, e aí, consequentemente, você sabe qual seria o melhor horário, assim, para o seu corpo estar mais desperto, né? Exatamente. Olha, Uhum. Viviane, isso é muito interessante o que ela falou, porque é justamente como a perfeição do nosso organismo, que nós somos feitos Sim. para dormir durante a noite mesmo, gente. Ele precisa do Uhum. escuro, precisa ter um ambiente propício para justamente liberar a melatonina, é Isso. isso, né, doutora Viviane? Que é o que, Melatonina, isso. exatamente, que é o que faz a gente ter essa qualidade, esse sono reparador. Agora, olha, gente, mesmo assim, olha, mesma noite, o Hélio Silva aqui tá falando, eu ronco, kkkk, eu sei muito bem o que é isso. Eu não ronco não, mas eu escuto o ronco dele toda noite. A Ah, é. Cacilda disse que, olha, minha filha tem depressão e dorme muito. É bom também? Já a doutora Viviana vai responder aqui pra gente, viu, Uhum. Cacilda? Ó, a Rita está comentando aqui com a gente, eu estou tendo problema de sono devido ao problema do meu esposo. Toda noite, à mesma hora, ele perde o sono e, consequentemente, eu também perco. É, Sim. aliás, é o relato de muitas pessoas que às vezes elas não estão conseguindo dormir bem, não em virtude delas em si, mas às vezes o outro, né? Igual, por exemplo, a questão do ronco, né? Se o outro ronca, é claro que vai atrapalhar, né? Enfim, é uma série de questões, de fatores aí, né, Viviane? Vários. Que leva a essa perca do sono. Sim. Agora falando aqui do ronco, vamos falar do ronco, já que a gente entrou no assunto do ronco, né? E Boa. isso é um problema bastante comum,
né, entre homens e também mulheres, não é verdade, Mulheres. Viviana? Uhum. Por que que a gente ronca, hein? Então, é um Eu não problema ronco su... Então, vamos investigar, então. ainda. Pode ser que um dia eu ronque. Ai, é. Então, Aham. o ronco, ele serve como alerta já, né? O ronco já é sempre muito importante já levar em consideração o ronco. Antigamente a gente brincava muito com isso, né? É questão de piada, né? Mas Uhum. isso já deve servir de alerta. Porque, assim, o ronco, um começo, um sinal de uma doença, muitas vezes que está escondida e que é grave, crônica e que leva a vários problemas de saúde que são até fatais em alguns casos, né? Que é a apneia obstrutiva do sono, que são as Uhum. paradas respiratórias que acontecem durante o sono. Então, assim, o que é o ronco? É muito comum, infelizmente, acontecer isso agora nessa época de pandemia, assim, pelo ganho de peso, né? Por quê? Porque quando nós temos que lembrar que a língua, ela é um músculo, né? Então engordamos e a língua também acaba engordando. Então a língua acaba ocupando Eu um não espaço um sabia pouquinho grande. disso. Juro, É, juro mesmo. Não sabia que a língua engordava, gente. Vocês sabiam? engorda Escrevem junto. aqui pra Aham. gente. Aham. Isso. Tanto é que eu vi a nossa fonoaudióloga, minha parceira que está aí nos assistindo, a Luzia, os fonoaudiólogos são os nossos parceiros nessa equipe multidisciplinar. Então, assim, isso mesmo, ali a Lu falando isso, né? Ela Oi, é Luzia. fonoaudióloga. Beijo. Aham. Ah, Ela é que bacana. fonoaudióloga. Olha, gente, Aham. mais um auxílio aqui na live, então. Vai lá. Isso! Então, assim, a língua acaba também engordando e com isso acaba ocupando um espaço, né, relativamente grande, né? E com isso acontece a obstrução das vias aéreas, né? Então, o que Uhum. que essa obstrução causa, né? A vibração dos tecidos, certo? Quando a gente faz essa inspiração, né, acontece a vibração, né, ou pode acontecer na expiração também, né, mas assim, e outra, pode ser também, muitas vezes, por problemas, querida da Lu, pode ser também, até, existe também a questão do ronco posicional, né, que é o fato de você dormir de barriga para cima, pode Uhum. levar, por quê? Porque quando a gente dorme de barriga para cima, a nossa mandíbula, ela cai para trás, certo? A mandíbula e aí a língua acaba obstruindo a passagem das vias aéreas, certo? Então, assim, existem algumas dicas que a gente dá em clínica, né? Por exemplo, de costurar uma bolinha de tênis, por exemplo, numa camiseta. Então, essa bolinha de tênis faz com que a pessoa não durma de barriga para cima, né? Então, isso ajuda bastante na questão do ronco posicional. Olha Isso, e só a que língua também. interessante. Dá essa Aham. dica novamente, Viviana. Repete aqui para quem ainda não entendeu. Olha, gente, dica, uma sugestão, vamos dizer assim, Uhum. tá? Valiosíssima para você que tem problema aí com o ronco, tá? A doutora Isso. Viviana está explicando justamente que há um problema. Se às vezes a pessoa tem um ganho de peso, a língua também engorda. Eu não sabia desse detalhe até então. Olha só que Uhum. curiosidade. E há uma sugestão, então, para que você evite de ficar com a barriga para cima, isso, né, Viviana? Isso, tem a camiseta pronta já para vender, né? Então, assim, ou Aham. uma forma simples de fazer em casa é costurar uma bolinha de tênis, né? Uma camiseta que você não usa, né? Aqui nas costas, e aí você acaba, né, na hora de dormir, isso com a bolinha, na hora de dormir, então evita que aconteça o ronco posicional. É claro que tem que ser investigado, né? Saber se realmente essa é a causa, o fato de você dormir de barriga para cima. Porque Uhum. existem várias causas que podem levar ao ronco e também ao problema da apneia obstrutiva do sono, né? Que já é digamos que uma progressão já da doença, né? Então, Uhum. assim, costurar uma bolinha de tênis é uma opção, assim, para evitar de dormir de barriga para cima. Evitando, assim, com isso, o ronco, né? E outros tratamentos, nós temos vários. No meu caso, assim, eu sou dentista do sono, então eu trabalho com médico do sono aqui, certo? Nós temos uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente pensa tanto no ronco, quanto assim na síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma doença super
crônica aí, que é uma doença que muitas vezes pode ser fatal. Uhum. Então, assim, é muito interessante a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar que envolva, assim, médicos, otorrinos, fonoaudiólogos, nutricionista, porque, assim, o ganho de peso pode causar o ronco. E também o fato de não dormir bem pode causar pode fazer com que a gente engorde, certo? Por Olha quê? só, gente. Aham. Olha só o que a doutora está falando. O fato de você não dormir bem pode fazer com que você engorde. Por quê, Isso. Viviana? Porque assim, eu não sei se vocês estão lembrados, né, que eu estava falando sobre a questão das fases do sono, certo? Então tinha a fase que era não REM, né? Então ela é responsável por questões físicas. Então nós temos a liberação dos hormônios, né? Acontece e nessa parte ali acontece uma desregulação de principalmente dois hormônios que são a leptina e a grelina, certo? Que são responsáveis pela saciedade, Uhum. certo? E a grelina pela fome, né? Então, assim, acontece uma desregulação quando o sono não digamos, o sono não é de uma forma correta, né? De uma forma, assim, com uma arquitetura correta. Então, assim, é uma relação bidirecional, né? O fato de você não dormir bem pode fazer você engordar, e o fato de você engordar pode fazer com que você comece a roncar, certo? Então é muito importante ficar atento a esses sinais e cuidar disso, né? Tá certo. Olha, tem aqui algumas manifestações, pessoal, a Teca mesmo falando, interessante saber que a língua engorda. Eu também não sabia, para mim Sim. foi novidade E essa. também o aumento aqui da circunferência cervical aqui do pescoço, né? E Aham. também da circunferência abdominal. Abdominal. Aham. Isso. Olha, a Teca também comentou, interessante o que disse a doutora, dormir menos e bem que dormir mais sem qualidade. É isso Isso. mesmo? Aham, Então, sim. até, em cima disso, Viviana, até como eu disse, a gente ia falar aí vamos dizer assim, a quantidade ideal, né? Qual que Uhum. seria o recomendado em termos de quantidade de sono? Por exemplo, a gente ouve falar, adulto tem que dormir tantas horas, criança tantas horas. Qual que seria o recomendado para a gente ter esse sono reparador, passar por essas fases, como você falou, né? E aí, em cima disso, também tem as ondas cerebrais, né? Enfim, tem várias outras Isso. situações aí que nos levam a um bom sono. Mas qual que seria o ideal? Assim, um padrão, né, que a gente fala Uhum. para um adulto normal são 7 a 8 horas de sono. Só que, assim, isso é muito relativo, porque o importante é você sentir que esse sono foi reparador, certo? Porque, assim, existem, por exemplo, os curto dormidores, médio dormidores e longo dormidores. Então, cada uma vai se enquadrando. Claro que os extremos nos levam a crer que existe algum problema. Por exemplo, o curto dormidor dorme entre 4 a 6 horas. Então, isso pode ser um problema. Assim como também o fato de dormir demais, certo? Pode ser Uhum. um outro problema. E os médio dormidores, né, que geralmente eles se enquadram entre 7 e 8 horas de sono, certo? Mas assim, mais do que a quantidade de sono, o importante é sentir que esse sono foi reparador. O que significa um sono reparador? Você não sentir sono durante o dia, não ter mudança na questão do humor, na questão da memória. Então, são esses sinais que nós devemos ficar atentos, certo? Então, assim, tanto como falei, o mais importante é sentir que teu sono foi reparador, certo? Uhum. Independente da quantidade de horas que a gente possa estimular aqui, ou estipular no caso, né? Uhum. A Luzia deu uma outra dica aqui para a gente. A Luzia Souza é fonoaudióloga e está acompanhando a live. É isso, né, Viviana? Sim, Ela ela é deu uma fonoaudióloga outra aqui. dica. Isso, ela falando sobre ainda a questão da língua, RSS. Eu não sei o que significa essa sigla, Viviana. Não sei se Peraí. você pode explicar para a gente.
Aí ela Não, falou, é? podemos diminuir muito fortalecendo isso, Ah, tá. fortalecendo a língua. Aham. Aí, isso, para ajudar na terceira idade com relação à disfagia. Isso, muito importante, Luzia. Então, é assim, ela é uma Tem parceira, como fortalecer a língua, então, das pessoas. sim, com Olha só. certeza. Fonoaudiólogo é Mas, um olha, parceiro, vamos deixar claro que é fortalecer a língua para você dormir bem, né, Viviana? Não é fortalecer a isso, e língua para também falar assim, mais, para falar para mal falar das mais pessoas, também, não. né? E É para para comer falar bem. melhor também, né? Isso, na Aham. terceira idade, justamente para melhorar essa questão da alimentação, né? E Isso. também falar, né? Que Falar bem, porque aqui é a comunicação do bem, viu, com Viviana? certeza, a comunicação do bem, isso mesmo. Viviana, o que acontece muito são aquelas pessoas que trabalham durante a noite e que aí só tem o Uhum, dia para descansar, por exemplo. Né? Esse certo. sono que elas trocam, acabam invertendo aí a noite pelo dia. É um sono reparador? Pode ser um sono reparador? Aí entra naquela questão dela conseguir ter um ambiente ideal para dormir, né? Para fazer, para Isso. estimular essa melatonina, né? Uhum. Então, existem estratégias, né, que o médico do sono, nesse caso, ele pode ajudar os trabalhadores de turno, certo? Então, Hum, assim, a recomendação que eu posso dar aqui, por exemplo, chegou em casa, fica num ambiente escuro, né? Tenta, né? Isolar todo o ambiente, porque assim, como já falei, como mencionei anteriormente, que a nossa melatonina só é produzida no escuro. Ela só é liberada em ambiente escuro. Então, isso é muito importante, né? E aí, com isso, entra o médico do sono que dá várias outras estratégias para conseguir que esse trabalhador de turno tenha um sono adequado, né? Porque isso, assim, o sono é um investimento a longo prazo, né? uhum. Curto, médio e longo prazo. Então, é assim, é algo que nós temos que sempre levar em consideração, né? Não apenas outras questões físicas, né? Então, assim, existem estratégias para o trabalhador de turno. Tá aí, olha, que bacana. Então, vamos procurar esses auxílios, né? Como disse a doutora Viviana, extremamente importante manter um Uhum. sono de qualidade. Viviana, lá no meu Instagram também chegaram algumas perguntas e relatos aqui que eu vou falar para você agora, tá? Vamos lá, então. Olha só, o primeiro relato da Priscila: minha ansiedade não anda me deixando dormir bem. Ela diz que Uhum. acorda várias vezes durante a noite. Deixa eu colocar outro relato aqui e a gente vai tentar fazer uma resposta em cima desses relatos. Olha, o André falou que acorda muito durante a noite também. Né? Tem dias que ele dorme tarde e às vezes acorda no outro dia bem, mesmo assim. E aí entra naquela questão da qualidade, mesmo às vezes dormindo um curto período de tempo, mas às vezes consegue ter a qualidade necessária do sono, por isso que às vezes não sente tanto. A Rita até participou também lá no Insta e participou aqui do Face, que ela disse que não anda dormindo muito bem, né, Rita? E olha, a Aline também mandou aqui uma pergunta. Ela disse que não consegue dormir antes da meia-noite. Quais hábitos você indicaria para mudar essa rotina? Então, foram algumas aí das perguntas e relatos enviadas lá no Instagram, que eu selecionei para trazer nesse momento aqui para a Viviana. Viviana, a gente viu ali relato de questão de ansiedade, né? E também questão aí de às vezes a pessoa não conseguir se desligar mais Isso. cedo, né? Quais seriam as sugestões que você daria aí com relação a essas questões? Gente que acorda, por exemplo, muitas vezes durante a noite. Aham. Então, assim, nós temos umas recomendações que a gente chama de higiene de sono. Você já ouviu Uhum. falar, Ana, sobre a higiene de sono? Já, já. E olha, Aham. gente, atenção, hein? Essa dica, essa informação que ela vai passar, muito importante, principalmente para as crianças, né? Também, né, Viviana? Sim, Hoje em dia, no extremamente advento importante. da tecnologia, celular, iPad, enfim, né, vários aparelhos eletrônicos que a gente tem aí acesso, e isso também pode prejudicar bastante. Então vamos lá, Viviana, Sim. pode repassar para a Então, assim, gente.
O que é a higiene de sono? É um conjunto de boas práticas que são muito necessárias para que o sono aconteça da melhor forma possível, certo? Assim como nós temos a higiene do corpo, nós precisamos também fazer a higiene do sono. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o sono ele é produzido pelo nosso cérebro. Então, se a gente, por exemplo, fizer coisas, situações, por exemplo, durante o dia que não nos ajudem a produzir o sono de forma adequada, infelizmente não é só deitar e o sono vai acontecer. Infelizmente não é assim que funciona. Então existem várias dicas que eu posso dar aqui para vocês e que podem ajudar, né, na questão dessa busca pelo sono de qualidade. Por exemplo, muito importante durante o dia a gente se expor ao sol ou a uma luz, né? Certo? Sol, principalmente, pela questão, assim, claro, nessa época de Covid, né? Por conta que o sol, ele ajuda na questão da vitamina D, então ajuda na questão da imunidade, mas também porque o fato da gente se expor ao sol ou uma luz faz com que o nosso cérebro entenda que é dia. Então, é horário de fazer atividades diurnas, certo? Uhum. Estar em vigília. Então, é muito importante se expor nesse período, né, no sol. Começou a noite, começar a desligar umas luzes, deixar um ambiente um pouquinho mais calmo e também um ambiente assim não tão claro, certo? Se você tiver, por exemplo, luz amarela, ao invés de você ligar luz branca, você faz isso, você A luz liga uma azul luz também é mais. boa, né, Viviana? Sim, super. A luz azul ela é utilizada na cromoterapia, né, para justamente Uhum. para a questão do sono. Eu já vi também no quarto, só que isso já vai assim, já vai para outra situação. Luz vermelha Uhum. para o quarto, né? Então tem gente que faz essa mudança, né, de luz vermelha para o quarto, né? E isso tudo ajuda, né? E criar um ambiente calmo, principalmente para as nossas crianças, certo? Elas têm que entender que é momento de desligar e que é o momento que está na hora de dormir. Então, celular, tablet, computador, tudo aquilo que tem uma luminosidade é muito importante evitar pelo menos 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque o fato de você enviar um sinal luminoso faz com que o nosso cérebro fique em alerta, certo? Então, assim, ele vai entender que não é hora de desligar e não é hora de dormir. Então, Uhum. assim, evitar principalmente, assim, até mesmo notícia, jornal, que é ruim, né? Porque isso faz com que a gente fique mais ansioso, principalmente nessa época, né? O fato de você assistir só notícia que não é boa, né? Faz com que a gente fique um pouquinho mais ansioso. A ansiedade, ela faz com que retrasa o início do sono, certo? Faz com que Uhum. aconteça uma insônia de início de noite, que a gente chama, certo? Porque existem 3 tipos de insônia. A de início de noite, né, que é muitas vezes causada pela ansiedade, a insônia que acontece durante a noite, né, a fragmentação do sono, que pode ser causado pela apneia obstrutiva do sono, que são as paradas respiratórias, e o despertar precoce, que é acordar antes daquilo, o teu corpo ele acorda antes, que isso pode ser um sinal de depressão também. Então, Uhum. assim, isso a gente na medicina do sono ela é levada em consideração tudo isso. Então, assim, por exemplo, para a questão da ansiedade, o que ajuda muito? A meditação é algo que ajuda muito, mindfulness, respiração. E hoje existem inúmeros aplicativos que podem nos ajudar, inclusive que são de graça. Por exemplo, que nos ajudam a desligar e a estar no momento presente. Então, isso Exatamente. ajuda muito para a ansiedade, a meditação. Eu trabalho também assim, eu sou amante da aromaterapia, então eu gosto muito, né, de um óleo de lavanda, por exemplo, assim, eu acho, até porque tem estudos falando mostrando que a aromaterapia ela
pode ajudar, né? Então, assim, tem óleos essenciais que nos ajudam como indutor de sono, lavanda, cedro, entre outros, certo? Uhum. E também, assim, por exemplo, a cama, entender que a cama, ela foi feita para dormir e namorar. Fora isso, não pode ficar comendo na Tá aí, ó, cama. gente, ó. Aham, Muito não legal pode essa ficar comendo sugestão. na Dormir e cama. namorar Aham, apenas na cama, nada de ficar isso. comendo na cama, enfim. Nada, assistir Aham. televisão, evitar isso, porque a cama ela tem que ser um sinalizador que chegou a hora de dormir, de desligar. Então, comer na cama, por exemplo, assim, evitar de ter computador, de tentar evitar de trabalhar no quarto, por exemplo, Uhum. fazer tudo isso num ambiente que é apropriado para isso. Nem inclusive ler livro, né? E outra coisa, outra dica que eu sempre dou para os meus pacientes e para outras pessoas também, anotar, por exemplo, assim, preciso fazer uma coisa, anota. Tem um bloquinho de notas do lado da sua cabeceira, da sua cama, e anota, vai anotando tudo. Por quê? Porque isso evita que você tenha pensamentos ruminantes antes de dormir. E assim, evita que você fique, não posso esquecer de fazer isso. Então anota, vai anotando tudo, certo? E não tem sono, saia da cama, certo? Não espere que o sono vai chegar. Porque isso acaba que cria uma ansiedade, né? Então, assim, não tem sono, saia da cama, leia um livro num ambiente, claro que não muito claro, né? Um ambiente mais agradável, com uma menor luminosidade. E, enfim, acho que é isso que são as dicas, né? Gente, olha que legal. Quanta coisa às vezes a gente pensa, estava fazendo tudo errado. E Viviana, existem várias você outras, né? falando aqui, exatamente. São coisas que justamente a gente acaba criando alguns hábitos que nem sempre são saudáveis, né? Então, para o nosso Isso. sono. Por exemplo, essa questão de levar notebook para a cama, celular para a cama, né? Tentar trabalhar ali no quarto para tentar ganhar algum tempo extra, muitas vezes. E isso não vai Aham. fazer bem, então, para estimular o nosso sono, né? Outra sugestão maravilhosa que você deu, a questão da gente condicionar o cérebro mesmo, do que é dia e do que é noite. É hora de Isso. eu ter atividade, é hora de eu estar ativo, é hora agora de eu ficar, né, relaxado e A gente tranquilo. vai dando pistas para o cérebro, né? Por exemplo, Exatamente. uma pista é exercício físico. Exercício Uhum. físico a gente pode durante o dia. Alimentação é uma pista também. Por quê? Porque se alimentar fazer uma alimentação muito pesada antes E de dormir tarde, né? faz Uhum. isso. Então, assim, se possível, fazer um jantar não tão calórico e não tão tarde, né? Uhum. Certo? Porque isso, Justamente, a noite foi feita para dormir e o dia é para a sim, gente ter atividade, comer e tudo mais. É só a gente ia. tentar condicionar o nosso cérebro a isso, né? A Rita Isso tá mesmo. perguntando aqui, olha, aquelas máscaras para dormir ajudam? Máscara É o para dormir. CPAP? A máscara Para dormir, Sim, ajuda bastante, ajuda? até mesmo na produção de melatonina, né? Ela pode Uhum. ajudar bastante. Ainda mais se ela conseguir colocar um pouquinho de óleo de lavanda ali, Nossa, né? aí, Nossa! aí é ótimo. Nossa, uma lavanda, o Olha, cheiro, nossa, inclusive, delícia. eu vou deixar aqui depois o contato da doutora Viviana. Quem tiver mais interesse em saber a respeito também dessas dicas, dessas sugestões, né, Viviana? Pode entrar em Uhum, contato aí, que a gente pode passar sim. a respeito de aromaterapia, que é interessantíssimo também para quem quer e precisa desse auxílio no sono. Dormir demais também não é um bom sinal, né, Viviana? Como você já falou, Não, né? Nem de não menos, nem de porque mais. Uhum. nem de menos, porque assim, por exemplo, pode ser um problema a gente chama de narcolepsia, né? Que é dormir demais, né? O paciente ele já, tudo tem que ser investigado, né? Por exemplo, ele já dorme demais e já vai direto para o estágio que um sono profundo, né? Então, tem que ser investigado, né? Dormir demais também na questão da depressão, né? Enfim, tudo tem que ser investigado. Os extremos não são bons, né? Uhum. Nem Agora, dormir menos, nem dormir demais.
Viu, Viviana? E quando o despertador acorda, acorda a gente com aquele barulhinho e a gente inventa de ir lá e atrasar para tentar Soneca. dormir mais um pouquinho, a soneca, chamada soneca. Uhum. Isso faz bem para a gente ou não é o ideal? É ideal que a gente Não, desperte de uma vez. é despertar de uma vez. Isso é o ideal. Por quê? Porque assim, lembram que eu falei que na segunda metade da noite a gente já entra para estágios mais profundos do sono? Então, assim, você já vai entrar assim, tipo, 15 minutos. Aí você vai acordar muito mais cansado. Você vai acordar muito mais cansado e fora que vai assim, atrasar outras coisas, né? Então é sempre Uhum. importante, assim, tocou o despertador, outra dica muito importante, assim, mantenha, ou você tem um despertador, aquele aquele que a gente usa, que compra nas lojas mesmo, e manter sempre o celular longe ou o despertador longe, né? Porque aí você se obriga a levantar da cama. Tá aí, Aí olha, uma dica aí você bacana. se obriga a levantar da cama e aí já, né? Tem que, Fora que o tem que, celular, por transmitir radiação, também é interessante que sim, fique com longe, né, certeza, gente? com certeza. Vocês sabem disso, o celular ele tem radiação. Então, se você mantém aquilo muito perto de você, pode te prejudicar em algum momento da vida. Apesar de haverem aí algumas pessoas que discordam, né? Acham que é uma quantidade muito baixa, mas já há Uhum. estudos, inclusive, que dizem, né, doutora Viviana, Sim, que realmente transmite, que pode prejudicar. Então, na hora de dormir, é ideal que a pessoa mantenha longe o celular, pelo menos 1,5 m, 2 metros aí de distância, não é verdade? com certeza. Isso, assim, pelo fato da radiação em si e pelo fato que vai fazer você se obrigar a levantar da cama, né? Então, assim, hora de Uhum. acordar, hora de levantar mesmo, né? Tá aí. A Sandrinha Funchal tá falando aqui, minha filha tem 15 anos e dorme muito. Tem a fase também dos 15 anos Tem, aí, da sim, tem a adolescência. fase, sim, tudo a ver Aham. com a questão hormonal também. Cada fase é uma fase que tem que ser respeitada, ou se houver sinais que sejam assim, por exemplo, que de alerta, aí investigar o sono. Mas geralmente essa época eles dormem um pouquinho mais, né? Mas sempre tem que investigar, né, o porquê Uhum. também. Tá aí, gente. Olha quanta dica bacana que a doutora Viviana Coronel passou aqui pra gente na manhã desta sexta-feira. Viviana, eu já quero agradecer demais. Se você tiver alguma outra informação para repassar para a gente, fique à vontade. A gente já deu aqui 1 hora de live e nem viu o tempo passar, para ser bem Nem sincera, viu, viu? né? Tamanho Nossa, o interesse do assunto, com certeza deve ter levado aí muita informação relevante para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Já quero agradecer demais aqui a participação de todo mundo, né, que mandou pergunta, que, enfim, fez os relatos aqui para gente. Viviana, fique à vontade. não, só queria agradeço novamente com o seu convite, Ana, muito feliz de estar participando e levando informação sobre o sono, né? Eu sempre Uhum. falo que nós temos que resgatar de novo essa onda do sono, né? E não pensar que o fato de dormir, isso vai fazer com que você seja menos produtivo. Muito pelo contrário. Vai te ajudar tanto na questão da produção e principalmente na questão da saúde. Então, gente, vamos dormir, que é de graça. É um santo remédio, certo? E muito obrigada, Ana, pelo convite. Agradeço muito. Tá aí, olha que bacana. E é claro, para quem não está tendo a qualidade do sono, não está conseguindo isso sozinho, essa ajuda, se autoajudar, vamos dizer assim, né? Pode, é claro, Procurem o profissional, sim. exatamente, deve Isso. procurar um Tem profissional e médico do investigar o sono, quê? isso. Aham. Médico do sono, dentista do Dentista do sono. sono. Uhum. Então, é de extrema importância a gente divulgar isso e sempre ficar atentos, né, a isso. Pois é, tem muita gente que sofre, por exemplo, de bruxismo, né? Também, né, Viviana, que a gente acabou nem Isso. falando aqui, mas que isso pode interferir também e deixar a pessoa, inclusive, com dores, né? Dores musculares, né? Isso, aham. Só que muitas vezes o bruxismo nem sempre a gente tem que levar em consideração como um vilão, né? Ele Uhum. muitas vezes pode nos ajudar, principalmente nas crianças, né?
Quando o paciente tem, por exemplo, apneia, o fato de ter bruxismo faz com que ele volte a respirar. Então, assim, nem sempre o fato de você parar o movimento é o ideal, né? Uhum. Certo? Então, o bruxismo pode ser o vilão da história ou pode ser o mocinho também. Então, Olha sempre que bacana. tudo é importante investigar, tudo, assim, tem que levar sempre tudo em consideração. É assunto, na verdade, para outras lives. E eu já quero Muitas, desde já muitas. convidar a Viviana para voltar aqui com a gente para falar Ai, sobre esse muito, assunto, que é maior muito prazer, Juliana. importante. Tá aí, Sim, com olha. certeza. E aí, Opa! pessoal, é claro, se tiver dúvidas, né, quiser fazer Uhum, perguntas, vai mandando aqui no meu privado, no direct aqui do Facebook, e a gente vai sim. tentar trazer novamente esses assuntos bacanas e relevantes aqui no Comunicação do Bem. Viviana, beijo, Muito muito obrigada, obrigada, um beijo. grande abraço aí para você, a todos de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau, Viviana. Tá aí, olha Tchau, que obrigada. legal, que bacana. E olha, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigada pelas perguntas e pela participação de todos. A gente vai deixar essa live aqui gravadinha e também vai estar lá no Instagram. Quem quiser seguir também meu perfil lá no Instagram, a Viviana Coronel também, é só ir lá e nos acompanhar aí na Comunicação do Bem. Deixa eu já avisar o pessoal que na próxima semana tem live, tá? Na quarta e na quinta-feira, com assuntos muito legais aqui para todos vocês. Beijo para todos vocês, um Beijo. ótimo final de semana, um friozinho gostoso para todo mundo e vamos dormir, né? Vamos aproveitar o frio para dormir, né, Viviana? Aproveitar. Tá aí, Obrigada. beijão, tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau.